Escrituras, Mateus capítulo 27, e nós estamos quase terminando o Evangelho de Mateus, e hoje nós falaremos de algo muito sublime, muito sublime. Nessa noite eu quero falar sobre a crucificação de Jesus e a morte de Jesus. Então abra lá, Novo Testamento, Mateus capítulo 27, a partir do verso 32, a crucificação de Jesus. E nós estamos aqui na reta final. Jesus, aqui ele foi crucificado e ele morreu numa cruz. Aí eu quero chamar a sua atenção para o registro de Mateus sobre esse fato histórico da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 27, a partir do verso 32. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, o aguardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: obrigado, hein? Obrigado. Ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Fala a nossa alma através das Escrituras, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para entender
esse fato histórico no qual o teu Filho amado morreu na cruz para nos salvar. Ó Deus, ajuda-me a transmitir, a expor esse fato histórico com toda a fidelidade possível, Pai. E abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão aqui, para que eles possam entender a profundidade e a altura do teu amor por nós. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 27, a crucificação de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu não posso tratar esse texto de maneira superficial. Quando nós falamos da crucificação de Cristo, nós precisamos consultar todos os relatos da crucificação de Jesus. Os relatos estão registrados em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Eu quero chamar a sua atenção porque hoje eu pretendo, espero que eu consiga, expor para vocês em detalhes sobre como Cristo foi crucificado. E talvez correremos o risco de não termos até aplicação. Talvez eu vou ter que deixar a aplicação para o próximo domingo, porque eu não quero tratar esse texto de maneira superficial, e eu quero trazer para a sua mente e para o seu coração cada detalhe do sofrimento de Cristo por mim e por você. Mas olha só, Mateus 27, ele pode ser denominado a humilhação do rei. Jesus está sendo humilhado e agora ele está a caminho da cruz. Lembre-se que nós estamos aqui numa sexta-feira, dentro dessa semana chamada Paixão de Cristo. O que aconteceu naquela sexta-feira? Ele estava no Getsemane, ali ele orou, ele foi traído, preso e abandonado. Depois ele foi conduzido para um julgamento religioso. Anás o julgou, depois ele foi transferido para Caifás, que também o julgou. Naquela noite teve as negativas de Pedro, Pedro negou, e no Sinédrio saiu a sentença. Jesus é condenado por blasfêmia, porque ele dizia que era o próprio Deus encarnado e o próprio Messias. E na mesma noite aconteceu o suicídio de Judas. No dia seguinte de manhã, bem de manhã, Jesus é transferido para um julgamento político. Aí ele é levado para Pilatos. Pilatos, sabendo da estadia de Herodes na cidade, transfere para Herodes. Herodes não quis condená-lo. E é transferido de novo para Pilatos. E Pilatos, diante da pressão da multidão e dos líderes religiosos, Jesus foi condenado por sedição. Porque Jesus, a condenação era o seguinte, que Jesus estava dizendo que era rei, e assim ele foi condenado como um insubordinado, como um agitador. Então houve a zombaria dos soldados, e do fórum ele foi conduzido ao Calvário, e no Calvário ele foi crucificado, ele foi morto, e depois ele foi sepultado. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção, sua máxima atenção, para a exposição do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Mateus 22, verso 32, nos registros de Mateus, ele colocar assim: ao saírem, isso é, do fórum para o Calvário, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. É isso que os romanos faziam. Depois dos açoites, depois dos flagelos, todo prisioneiro era obrigado a carregar a cruz até o lugar de execução. Agora é interessante que historicamente eles levavam a trave horizontal da cruz sobre os ombros. Aí deixa eu falar uma coisa para você, talvez você fique triste ou não. Esses filmes de Hollywood ou essas novelas bíblicas, essa cruz inteira que Jesus carrega não é verdade. Não é desse jeito. Na época ali, eles levavam a viga horizontal nas costas. Eles levavam nas costas, era uma viga pesadíssima, até chegar no local de execução. Aí tinha um poste vertical, e essa viga era pregada junto com o poste vertical. Então, Jesus não levou a cruz inteira, porque era pesadíssima. No entanto, os prisioneiros naquela época levavam a viga horizontal nos ombros até o patíbulo, onde era o local de execução.
Aí encontraram um sirineu chamado Simão. Esse homem de Cirene, a Cirene era uma cidade que ficava no norte da África. Encontraram esse homem, e esse homem foi obrigado a ajudar a Jesus. Segundo a narração de Marcos capítulo 15, ele menciona que esse Simão Cirineu, ele era pai de Alexandre e de Rufo, que segundo a tradição se tornaram cristãos, conforme Romanos 16, verso 13. Segundo o texto paralelo de Lucas 23, verso 26, ele menciona que agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Então ele estava no campo, aí ele chegou perto ali da cidade, aí puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então Jesus ele estava ali, na via dolorosa, que chama-se Caminho de Dor. E ali estavam os soldados, e Jesus com a viga, e pegaram Simão para auxiliá-lo nessa peregrinação. Durante essa peregrinação, Lucas capítulo 23 menciona a reação de algumas mulheres. E é interessante que essas reações, somente Lucas destacou. Lucas 23, a partir do verso 27, diz assim: uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a árvore verde, o que será da árvore seca? Interessante que naquela época, essas mulheres que estavam lamentando, não eram discípulas. É que naquela época tinha um costume estranho, eles contratavam carbideiras profissionais. Essas carbideiras eram aquelas mulheres que eram contratadas para fazerem parte de um funeral e chorar. Fazer um teatro, começar a chorar para que o funeral fosse mais sensível. E aí elas estavam ali, chorando, porque elas foram contratadas para isso. Mas daí Jesus, ele entrega uma profecia: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. E aí ele profetiza um acontecimento catastrófico, que com certeza aconteceu no ano 70, na invasão do Império Romano, quando eles destruíram a cidade de Jerusalém, em que muitas mulheres morreram com seus filhos. Por isso que ele diz assim: bem-aventuradas estéreis, bem-aventurados são as mulheres, para que quando isso acontecer, não olharem, não virem seus filhos sendo assassinados pela espada romana. Diz a história que no ano 60, quando as tropas do Império Romano sitiaram Jerusalém e cercaram Jerusalém, a fome foi batendo de tal maneira que alguns historiadores registraram que as próprias mães começaram a comer os próprios filhos de tanta fome. Aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, não chorem por mim, porque um dia vai acontecer algo terrível com vocês, e bem-aventurados são as mulheres que não terão filhos para não presenciarem essa carnificina. E aí quando ele diz sobre a árvore seca, a árvore verde, provavelmente era um provérbio conhecido. O significado das palavras de Jesus parece ser este: se os romanos eram capazes de cometer tais atrocidades com Jesus, que era a árvore verde, jovem, forte e uma fonte de vida, o que seriam capazes de fazer com a nação judaica, que era uma árvore seca e infrutífera? E Jesus estava dizendo: olha, eu sou uma árvore verde que está sendo massacrada, mas vocês que são uma árvore seca, um dia vocês serão arrancados deste lugar. Pois bem, aí Jesus, ele continua a sua peregrinação, e no verso 33 de Mateus 27 diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Levaram para um lugar chamado Gólgota. Essa palavra em hebraico é caveira, é crânio. Um local que pode ter sido uma colina em forma de caveira,
ou pode ter sido chamado assim por ter sido um lugar em que se acumulavam os crânios das pessoas que eram crucificadas. Então, meus amados, é mais ou menos assim. Pode ter havido uma colina, com um rosto, uma imagem de caveira, mas é interessante que na entrada de Jerusalém, no portão principal, os romanos eles tinham os costumes também de crucificar as pessoas na avenida de entrada até chegar em Jerusalém. E muitas vezes as pessoas ficavam ali, apodreciam ali, e as caveiras ficavam jogadas naquele lugar, e os cães eles vinham para roer aquelas caveiras. Então é um sinal assim tenebroso. E a Roma fazia isso de propósito, para que pudesse ter temor em relação à administração deles. Lucas 23 usa o termo em latim calvária, da onde vem a palavra calvário. Só que é interessante que nenhum dos evangelhos menciona uma colina. Então nós não sabemos, basicamente, onde verdadeiramente Jesus foi crucificado. Mas uma nota arqueológica para passar para você. Embora o local exato seja desconhecido, há 2 locais em Jerusalém que são considerados prováveis. Primeiro, é o Calvário de Gordon, batizado com o nome do homem que o descobriu nos tempos modernos. Segundo, o local tradicional ao oeste da igreja do Santo Sepulcro, uma tradição que data do século IV. Então dizem que Jesus foi crucificado ali. Mas daí, no verso 34 diz que deram para Jesus um vinho misturado com fel. Fel se refere simplesmente a algo amargo. Alguns historiadores dizem que esse fel é um líquido do fígado, ou de um porco, ou de um camelo. Então esse líquido é extraído ou do porco ou do camelo, e eles tinham o costume de colocar no vinho e assim darem para os prisioneiros. Marcos capítulo 15 identifica a substância como mirra, vinho com mirra, que era um tipo de narcótico naquela época. Os judeus tinham o costume de administrar um medicamento contra a dor misturado ao vinho às vítimas de crucificação, para que pudessem ter a sua dor amenizada. Então era um narcótico. Era um narcótico que eles colocavam naquele vinho para que o prisioneiro, o crucificado, pudesse não sentir tanta dor. Bom, não sabemos até que ponto, porque também lembre-se que os soldados romanos estão oferecendo vinho como um ato também de zombaria. Porque naquela época todo rei bebia um bom vinho. E como Jesus foi condenado como rei dos judeus, ali ele estava dando um vinho misturado ou com narcótico ou com essa substância totalmente amarga. E tudo isso para se cumprir Provérbios 31:6, que diz assim: deem bebida forte ao que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito. Diante desse fato, cumpriu-se a profecia do Salmo 69, verso 21, que diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E assim se cumpriu cabalmente Jesus. Verso 35 diz aí que crucificaram Jesus. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Amados, a crucificação era uma forma de execução que havia sido passada aos romanos pelos persas, fenícios e cartagineses. A crucificação romana representa uma desgraça. Os carrascos romanos aperfeiçoaram o movimento de crucificação. Eles herdaram dos persas, mas eles aperfeiçoaram de uma maneira mais sanguinária. Então a tortura era terrível e lenta, mantendo a vítima por muito tempo. Algumas vítimas sobreviviam até serem comidas por aves de rapina ou por animais selvagens. A maioria ficava pendurado na cruz durante os dias antes de morrer, e de exaustão, desidratação, febre traumática ou, o que era mais provável, morriam de asfixia.
Quando as pernas já não suportavam o peso do corpo, o diafragma era contraído de uma maneira que tornava a respiração impossível. Diante disso, muitas vezes, eles quebravam as pernas, acelerando a morte das pessoas. Mas isso não aconteceu com Jesus, nós veremos isso. As mãos geralmente eram pregadas nos pulsos. Outra coisa aqui, os pregos não foram pregados diretamente na mão, corria o risco de rasgar toda a mão. Então, para que ficasse mais firme, os pregos, eles eram colocados nos pulsos dos prisioneiros e também no peito do pé ou no tendão de Aquiles. E eu vi alguns historiadores que eles diziam também que muitas vezes quando ele pegava os pés dos prisioneiros, entre os pés eles colocavam uma pequena madeira para firmar ainda mais a perfuração daqueles pregos. E Jesus está ali, sendo pregado e crucificado. No relato de Lucas, capítulo 23, está escrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, mas Jesus dizia, e aí está a primeira frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí no verso 35 de Mateus diz que eles repartiam entre si as roupas dele, tirando a sorte. Era uma prática comum, em que os algozes, o pessoal que matava naquela época, eles ficavam com as roupas dos prisioneiros como se fosse um troféu, como se fosse um prêmio. Marcos capítulo 15 menciona que a crucificação ocorreu às 9 horas da manhã, segundo o relógio judeu. João observa que isso aconteceu por volta da 6ª hora, quando Pilatos condenou Jesus à crucificação. João aparentemente usou o relógio romano. Então, se você vê o relato de Mateus e de João tiver diferente, é que um consultou o relógio judeu e o outro o relógio romano. A divisão das vestes sugere que o pelotão de execução consistia de 4 homens, 4 soldados. A túnica era usada diretamente sobre a pele. As roupas no plural se referem às outras vestes, incluindo uma peça de vestuário exterior, cinto, sandálias e cobertura da cabeça. Agora é interessante que no relato de João, capítulo 19, está mais detalhado sobre o que fizeram com as vestes de Jesus. João colocou assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz. Aí João, ele destaca um salmo profético que cumpriu em Jesus nesse momento. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmo 22, 18. E no verso 37 de Mateus diz que por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E os 2 ladrões foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. Interessante que naquela época, quando os prisioneiros saíam do fórum e começavam a peregrinar até o lugar de execução, eles andavam com a viga horizontal nos ombros, e no pescoço tinha uma tábua com a condenação daquela pessoa. Então a pessoa ela tinha que desfilar nas ruas, levando a cruz e levando a tábua no peito, que estava identificado o crime que aquela pessoa cometeu. E lá na tábua, segundo o relato de Mateus, estava escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Então estava ali o crime identificado naquela tábua. No relato de João 19 é mencionado as reclamações dos líderes religiosos. Os líderes religiosos reclamaram daquela tábua que estava em Jesus. Está escrito assim: Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego.
Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: sou o rei dos judeus. Aí Pilatos, bem irritado, ele respondeu assim: eu escrevi o que escrevi. Eu escrevi o que escrevi. Olha só, Pilatos ele estava fazendo isso para zombar dos líderes religiosos. Por quê? Os líderes religiosos pressionaram muito para que Jesus fosse crucificado. Aí ele colocou aquela acusação e disse: olha, eu escrevi do jeito que eu quis. Não foram vocês que pressionaram? Está lá. O homem não está aí, não foi condenado? Está aí a sentença, o que escrevi. Então olha só, segundo os relatos dos evangelistas, a frase pode ter sido escrita assim: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E naquela tábua estava escrito em hebraico, latim e grego. O hebraico é a língua da religião, o latim é a língua da lei romana e o grego é a língua da filosofia. E estava ali, nos 3 principais idiomas: o idioma da religião judaica, no hebraico, o idioma da lei romana, latim, e o idioma grego, da filosofia grega, e colocando ali, para que todos pudessem ler e observar o porquê Jesus foi crucificado. Só que no verso 38 de Mateus diz que 2 ladrões foram crucificados com ele. De cada lado de Jesus havia um ladrão crucificado, cujos nomes, segundo a tradição, eles disseram que um chamava Zoatão e outro Camã. A gente não sabemos até onde é verdade, mas a tradição histórica colocou esse nome nesses ladrões. Agora é interessante que no verso 39 diz assim: um dos malfeitores, em Lucas 23, Lucas ele coloca o diálogo entre Jesus e os ladrões. E só Lucas destacou esse diálogo. E Lucas 23, verso 39 diz assim: um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. No paraíso. Agora é interessante que diz o relato de Mateus 27, 44, que os 2 ladrões estavam insultando a Jesus. Estavam zombando de Jesus. Mas durante o tempo, o ladrão da direita parece que começou a se arrepender e repreendeu a zombaria do outro. E ali na cruz houve uma nítida conversão. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação. Marcos registra aqui outra profecia que se cumpriu. Está escrito assim: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores ele foi contado. Isaías 53, verso 12. Voltando para Mateus 27, verso 39, Mateus escreveu assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: ei você, que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato se lhe quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Aí, verso 44, Mateus destaca que os ladrões estavam insultando a Jesus. Agora é interessante que aqui o povo que estava peregrinando, indo para Jerusalém para participar da Páscoa, quando eles viam Jesus na cruz, eles balançavam a cabeça com reprovação, meneando a cabeça, balançando a cabeça.
e dizendo: olha que coisa nojenta, porque eles estão ali. Porque eles estão ali. É um gesto de desprezo e escárnio. E mais um cumprimento profético se cumpre em Jesus, o Salmo 22:7, que diz assim: todos que me veem zombam de mim, fazendo caretas e balançando a cabeça. E aí, no verso 40, o povo, esses peregrinos começam a jogar em Jesus a acusação que a liderança religiosa fez: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz. Só que eles não entenderam que Jesus, em João capítulo 2, quando ele disse isso, ele estava falando do corpo dele. Ele não estava falando de um prédio que foi construído em 46 anos, mas ele estava falando do corpo dele, que o corpo dele seria destruído, mas em 3 dias seria edificado de novo. E os peregrinos, sabendo dessa acusação, começaram a zombar de Jesus. O verso 41 a 43, os líderes começam a insultar a Jesus. Agora, sabe o que é interessante? Os líderes religiosos, eles usam as mesmas expressões que Satanás usou em Mateus 4. Se você é o filho de Deus, faça isso. Se realmente Deus lhe quer bem, salve-se, desça da cruz. E ali os líderes religiosos, zombando de Jesus, estavam reproduzindo aquilo que Jesus já tinha ouvido lá no deserto. Se você é o filho de Deus, salve-se, resolva esse problema, e assim nós creremos. Então, segundo o relato de Mateus, havia 3 grupos de zombadores ao redor da cruz. Olha que interessante. Primeiro, os pecadores ignorantes, os que por ali passavam e balançavam a cabeça com desprezo. Segundo, os pecadores religiosos, membros do Sinédrio, que continuavam a insultar a Jesus. E terceiro, os pecadores condenados. Os ladrões também insultaram a Jesus, mas depois um deles se arrependeu e foi convertido. Então João 19, verso 36, menciona que os soldados também estavam insultando a Jesus com as mesmas palavras: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Agora é interessante que o apóstolo João, ele identifica de uma maneira mais nítida, o sofrimento de Jesus. E aí João, ele destaca um diálogo de Jesus que só ele registrou. João 19, a partir do verso 25, Jesus ele dá uma missão para João, ali ao pé da cruz. E está escrito assim: junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Interessante que Jesus ele deu uma missão para o apóstolo João, para que cuidasse de sua mãe. E ali ao pé da cruz, ele vendo a angústia das mulheres e da sua mãe, e vendo o único discípulo que esteve ali, ele dá essa missão para aquele nobre apóstolo: cuide da minha mãe, cuide, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, cuide da minha mãe. Pois bem, no verso 45 de Mateus 27, diz que a partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra, às 3 horas da tarde. A partir do meio-dia, a crucificação começou às 9 horas da manhã, o meio-dia marcou a metade das 6 horas que ele passou na cruz. Houve trevas sobre a terra. Interessante que houve trevas sobre a terra. Agora, interessante, meus amados, e os pais da igreja defendiam isso, que essas trevas não é um certo eclipse regional. Essa escuridão, ela avançou além das fronteiras de Israel. E eu concordo com vários estudiosos que dizem que essas trevas cobriu todo o planeta. Todo o planeta. E no verso 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, como está em algumas Bíblias, está em hebraico e o restante em aramaico.
Marcos capítulo 15 registra todo o lamento em aramaico. E esse grito é mais um cumprimento do Salmo 22, 1. 22, verso 1. Um dos salmos que fala do grito de Jesus: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Aí nós precisamos entender por que Jesus falou assim. Precisamos entender que Cristo, naquele momento, experimentou o abandono e o desespero resultante da ira divina que caiu sobre ele como portador dos nossos pecados. Ali na cruz existe muito debate sobre isso, mas a interpretação mais plausível é quando Jesus estava ali na cruz, por alguns minutos ou por alguns segundos, ele sentiu a sensação da ira de Deus sendo despejado sobre ele. Ele sentiu a sensação de estar separado de Deus. Essa é a sensação que as pessoas que não seguem a Jesus experimentarão quando morrerem. Essa é a sensação que as pessoas experimentarão no juízo final, quando diz Apocalipse que Deus vai derramar o cálice da ira dele sobre todas as pessoas que rejeitaram a Jesus. E ali na cruz, ele pôde experimentar a ira de Deus e a sensação de abandono. E ali, mesmo ele não tendo pecado, ele foi o portador, assumindo os pecados de todos nós. É por isso que ele brada: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque é isso que vai acontecer com todo aquele que não crer em Jesus. Aquela agonia de abandono e de ser penalizado pela ira de Deus. Aí no verso 47 diz assim: alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Quando eles disseram isso, ele chama por Elias, porque a palavra Eli, Eli ou Eloi, Eloi, a palavra verbalizada é muito parecido com a palavra Elias no hebraico. Mas também eles poderiam, talvez eles estavam zombando de Jesus, porque existia uma crença popular entre os judeus que antes que o Messias viesse, Elias iria aparecer para preparar o caminho do Messias. Só que Mateus deixou bem claro que esse Elias que veio preparar o caminho do Senhor foi João Batista. João Batista é aquele Elias que os judeus estavam esperando, que veio pavimentar o lugar, o caminho para o Salvador. E talvez por zombaria eles estavam dizendo: bom, já que esse diz que é Messias, vamos ver se Elias, que é o precursor, vai vir resgatá-lo. E aí pegaram uma esponja, colocaram no vinagre, colocaram num caniço, então dá para entender que a cruz era alta, colocaram num caniço e colocaram na boca de Jesus. Esse vinagre, ele não tinha o mesmo objetivo do vinho, com fel ou com mirra. O objetivo desse vinho barato e azedo era prolongar a vida e aumentar a tortura do prisioneiro. E mais uma vez, o Salmo 69, verso 21 se cumpre em Jesus, quando colocaram o vinagre em sua boca. Aí no verso 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. O primeiro clamor foi um grito de abandono: Senhor, por que me desamparaste? O segundo clamor foi o grito de entrega: Senhor, eu entrego a Ti o meu Espírito. Consultando de novo João, que é mais detalhista em seu Evangelho, capítulo 19, ele escreveu assim a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no caniço com isopo, aproximaram a esponja na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E mais uma vez, o Salmo 22:15 se cumpriu em Jesus quando ele disse assim: eu tenho sede. Eu tenho sede.
E o Salmo 22:15 diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se me apega ao céu da boca. Lucas capítulo 23, verso 46 diz que Jesus, ele deu um brado, ele bradou em alta voz, com muita força, e disse no verso 46: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui Jesus ele cita o Salmo 31, verso 5. E o modo da sua morte está de acordo com o que ele disse em João 10:18, quando ele disse assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele se entregou voluntariamente. E em João 19:30 Jesus grita assim: está consumado. Está consumado. O verbo transmite a ideia de ter cumprido uma missão. O que ele estava dizendo era o seguinte: toda a obra da redenção está concluída. Senhor, eu cumpri a minha missão. A salvação está garantida. Sabe o que significa, meus amados? Que quando Cristo morreu na cruz e ele disse: está consumado, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha salvação é completa. A minha salvação é eficaz, a minha salvação é poderosa, a minha salvação agora está garantida para o meu povo. Interessante que essa palavra está consumado é uma palavra grega que foi encontrada em vários papiros de recibos de impostos, que significava pago integralmente. Eram recibos antigos que tinham naquela época, que tinha essa palavrinha em grego: está consumado, foi pago integralmente. É por isso, meus amados, que a morte de Cristo na cruz é suficiente. Cristo morreu na cruz de maneira tão eficaz, tão poderosa, que garantiu a minha e a sua salvação. E essa salvação é tão poderosa que não se perde por causa da eficácia da morte de Cristo na cruz. Porque se a morte de Cristo na cruz não for eficaz, significa que não foi consumada. E depende muito de nós, e a morte dele não foi suficiente para os nossos pecados. Mas ele grita: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Está consumado. A salvação está garantida. O apóstolo João destacou algo inusitado depois que Jesus morreu na cruz. Está relatado lá em João 19. Olha que interessante. Depois que Jesus morreu na cruz, João escreveu assim, somente ele escreveu assim. Ele escreveu assim: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um e depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34:20. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Zacarias 12:10. Então os judeus fizeram esse pedido. Como Jerusalém estava em festa, existia uma lei em Deuteronômio 21:23 que não podia tocar em cadáver, senão a pessoa ficava cerimonialmente impuro e não podia participar das festas religiosas. Aí os líderes pediram para que o corpo de Jesus, para que aqueles presos fossem mortos rapidamente. Quebraram as pernas dos ladrões, mas Jesus já estava morto e cumpriu-se uma profecia. Aí veio um soldado e perfurou o lado de Jesus. A gente não sabemos até que ponto foi essa perfuração, se chegou a pegar no coração, mas Jesus já estava morto ali na cruz do Calvário, ali na cruz. Aí, diante da morte de Jesus, Mateus coloca algo inusitado que só ele colocou. Aconteceu alguns fenômenos em Jerusalém.
Em Mateus 27, verso 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amados, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. A cortina enorme que separava o Santo dos Santos do restante do santuário foi rasgado. O rasgar do véu significava que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos. A todos. O fato de ter sido rasgado de cima a baixo mostrou que nenhum homem tinha rasgado, e sim o próprio Deus rasgou aquele véu de cima para baixo, mostrando o seguinte, que agora há um novo e vivo caminho, um novo acesso a Deus, no qual não precisamos mais de sumos sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios de animais, e agora nós temos um novo e vivo e nítido caminho para chegar até Deus, e temos um supremo sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi crucificado lá no Calvário. Diz o verso 51 que a terra tremeu, houve um terremoto, houve um abalo sísmico. E verso 51, de maneira inusitada, Mateus fala que corpos, pessoas que estavam sepultadas, foram ressuscitadas. Levantaram do túmulo e, pior, entraram na cidade. Pensa numa cena, parece aqueles filmes de zumbi, já assistiu? Saiu do chão e começa a adentrar na cidade. Eles entraram e diz a Mateus que muitos apareceram a muitos. É lógico que eles ressuscitaram, meus amados, com um corpo corruptível, com um corpo perecível. Eles ressuscitaram, viveram durante um tempo e morreram de novo. Mas também não dá para advogar aqui que eles foram arrebatados, porque a Bíblia não fala sobre isso, e alguns estudiosos creem nisso. Mas o fato sublime é que quando Jesus morreu, o mundo foi abalado. As estruturas foram abaladas, as estruturas da religião foram abaladas, as estruturas políticas foram abaladas, e pessoas foram levantadas do túmulo, prenunciando aquilo que um dia vai acontecer com todos nós. Nós seremos ressuscitados por Jesus. Agora, no verso 54, fala da reação do centurião. Olha que interessante, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O centurião era um oficial romano que cuidava de 100 soldados. Por isso, centurião. O cargo dele era muito importante. Então, o pelotão era mais ou menos assim na crucificação. Era 4 soldados, mais o centurião supervisionando. E ali, diante de todo o fenômeno, e diante da morte de Jesus, o centurião, falando por todos, ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Lucas capítulo 23, verso 47, ele escreveu assim, que o centurião, dando glória a Deus, ele disse assim: verdadeiramente, este homem era justo. Marcos capítulo 15 diz que foi o centurião que pronunciou as palavras de confissão, e entendendo a partir daí quem Jesus era. Então é interessante que ali no Calvário, o centurião com os soldados, e é interessante saber disso, primeiro, eles têm convicção de pecado, porque diz o verso 54 que eles ficaram possuídos de grande temor, convicção de pecado, se arrependeram, e aí eles fizeram uma confissão de fé, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, e foram convertidos. Interessante, analisando esse texto, eu nunca tinha chegado a essa conclusão. Foram convertidos porque se arrependeram e tiveram a fé genuína, dizendo: este era o Filho de Deus. E Mateus destaca as mulheres tão fiéis,
que estavam ali ao pé da cruz e que estavam com Jesus desde a Galileia, e ali estavam fiéis aos pés da cruz. Mateus 27:56 e Marcos 15 relatam que entre essas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José, Salomé mãe de Tiago e João e muitas mulheres. Então olha só, se você pegar os relatos de todos os evangelistas, tinha várias mulheres ali. Essas várias mulheres estavam ao pé da cruz e depois estarão na ressurreição de Jesus diante do sepulcro vazio. Lucas capítulo 23, ele termina a narração dele dizendo que todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Enquanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Amados, essa foi a crucificação de Jesus. E aqui Lucas deixa entender, não os líderes religiosos, mas as mulheres saíram da batendo no peito, percebendo que mataram uma pessoa inocente. Bom, meus amados, essa é a narração da crucificação de Jesus em detalhes, consultando os 4 evangelistas. Como eu vos disse, a aplicação mais aprofundada ficará para domingo que vem, mas eu não posso deixar de destacar aqui 2 lições. 2 lições para preparar os nossos corações, mesmo diante da ceia do Senhor. Eu quero destacar aqui a reação do centurião. Eu chamo isso de reconhecimento. Quando ele viu Jesus sendo crucificado, quando aconteceu todos aqueles fenômenos, diz as Escrituras que ele ficou cheio de temor, ficou possuído de temor e disse: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso é reconhecimento / conversão. Aí eu pergunto para você, diante desse fato histórico, qual é o seu reconhecimento diante de Jesus? Você reconhece a Jesus com essa intensidade? Como fez o centurião? Olha, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse não é um simples mártir que morreu por uma questão política. Ele não morreu na cruz para se tornar o mestre da ética, da moralidade. Ele não morreu na cruz porque ele era um filantrópico ou era caridoso. Quando o centurião percebeu quem era aquele homem, ele disse: verdadeiramente este é aqueles que os judeus já estavam esperando. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o Salvador. E agora eu reconheço isso. A pergunta é: você reconhece que Jesus é o seu Salvador? Ou você tem essa visão superficial de um Jesus que nunca existiu? Os olhos daqueles soldados e do centurião foram abertas, e eles disseram e reconheceram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Só pode dizer assim quem tiver os seus olhos abertos, o seu coração aberto e se entregaram a Jesus. A pergunta que eu te faço é: você reconhece isso? Você que reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio morrer por você, por causa dos seus pecados? Por causa dos seus pecados. Deus fez isso em Cristo por causa dos nossos pecados. Dos nossos pecados. A minha oração é que nessa noite você possa reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Isso é uma confissão, gente. É uma confissão que desarma qualquer ser humano. Quando o ser humano reconhece quem realmente é Jesus. A segunda lição que eu destaco aqui são as mulheres. As mulheres. A fidelidade das mulheres. Interessante que as mulheres estavam ali a todo tempo, aos pés da cruz. E muitas já estavam com Jesus desde a Galileia, desde o norte. E muitas delas, segundo o relato de Lucas 8, elas eram patrocinadoras do ministério de Jesus, ajudavam a Jesus até financeiramente.
E nos relatos dos evangelhos, principalmente em Lucas, é mostrado a fidelidade das mulheres, porque afinal de contas, aonde estavam os 10 apóstolos? Ali só estava o apóstolo João, o único do colégio apostólico, só João estava ali, e depois ele recebeu uma missão para cuidar da mãe de Jesus, mas os outros, acovardados, estavam escondidos, mas as mulheres estavam ali, ao pé da cruz, diante do seu Senhor. Eu destaco a fidelidade dessas mulheres. E aí, fazemos aquela pergunta que não pode calar: como anda a sua fidelidade a Jesus? Você é fiel a Jesus? Você é leal a Jesus ou você negocia a sua fé por causa das demandas mais pecaminosas e passageiras desse mundo? A sua fé é prova de fogo? A sua fé é autêntica? É verdadeira? A sua fé é real ou você é um cristão nominal? É um cristão por tradição familiar, mas não teve uma experiência de reconhecimento como centurião e por isso não tem uma vida de fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu não falo de perfeição, mas eu falo de amor em obediência a Cristo. Como que anda a sua fidelidade? Como que anda a sua fidelidade na área dos negócios desse mundo? Como que anda a sua fidelidade na área familiar? Como anda a sua fidelidade quando você é zombado, quando você é zombada, quando você é rejeitado por seguir a Cristo e não negociar a sua fé? Como que anda a tua fidelidade? Pois bem, nessa rápida aplicação, eu quero destacar o reconhecimento do centurião e a fidelidade das mulheres. Você reconhece Jesus como seu Senhor? Você realmente é fiel a Jesus, como foram essas mulheres? Que mesmo diante do sofrimento do seu Senhor, estavam ali. Eram pessoas que estavam com Jesus a todo o tempo. Não eram aquelas pessoas que querem seguir a Jesus só nos momentos alegres. Tem muito cristão é assim hoje. Tem muito cristão nominal que é assim. Que está com Jesus só quando a vida está boa, quando o dinheiro está entrando, quando as coisas estão dando certo na vida, quando as coisas estão dando certo com os filhos, com os netos. Mas quando vem o sofrimento, a dor, a perda, a frustração, a decepção, como é a tua fidelidade? Elas estavam ali, mesmo diante de um cenário terrível, elas estavam junto com o seu Senhor. Isso é fidelidade. Amém, meus amados? Domingo que vem, se Deus quiser, eu quero falar dos benefícios da cruz de Cristo para nós, os efeitos da morte de Jesus por nós. E o meu tempo já esgotou. Mas eu quero que você pense, principalmente agora, que nós vamos participar da ceia do Senhor. Como que anda a sua fidelidade? E você já reconhece a Jesus como Filho de Deus? Como seu Salvador? Como eles fizeram? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos fiéis. E que Deus nos ajude a sempre lembrar desse fato histórico, em que Deus fez em Jesus, por causa dos nossos pecados, crucificando Jesus na cruz, para que pudéssemos ser perdoados. Vamos orar? Mais uma vez, vamos orar. Pai Celeste, dependemos do Senhor, Pai. A Tua graça nos basta. Deus, ajuda-nos a reconhecer, como fez o centurião, para que podemos saber realmente quem Jesus é, o Jesus das Escrituras, o Jesus Salvador, o Cristo da fé, o Jesus histórico que deixou a eternidade, entrou na nossa história para nos salvar. Deus, perdoa os nossos pecados. E Pai, dai-nos uma fé robusta, que possamos, Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, como foram estas mulheres, Deus. Mesmo diante dos momentos mais tenebrosos da nossa vida, ajuda-nos, Deus, a nossa fé, Senhor. E abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos,
e das tuas filhas nessa noite. Nós oramos, ó Deus, e falamos, proclamamos mais uma vez: este é verdadeiramente o Filho de Deus. É nesse nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.